Boa tarde a todos. Nós vamos dar início, então, a mais uma sessão clínica conjunta do Hospital Procardíaco com o Hospital Samaritano Paulista. Baruzzi, amigos de São Paulo, boa tarde. E hoje nós vamos ter a honra de receber os convidados do Instituto Nacional de Cardiologia. Eu queria agradecer já de antemão a colaboração do Dr. Antônio Sérgio Cordeiro da Rocha, que tem participado assim, de uma forma bastante efetiva das nossas atividades aqui, não só como debatedor, enriquecendo as nossas discussões, mas também promovendo esse intercâmbio entre o Hospital Procardíaco e o Instituto Nacional de Cardiologia, enriquecendo muito o nosso programa de residência, e esse intercâmbio é muito favorável a todos nós. O tema de hoje vai versar sobre o estudo isquímia, que nós já tivemos oportunidade de discutir alguns aspectos aqui na última sexta-feira, na sessão da Sexta Consciência, mas com certeza é um estudo que ele é recheado de algumas informações e talvez controvérsias que não vão se esgotar nem mesmo nesta sessão. O estudo isquímia, na verdade, eu acho que foi o estudo de maior impacto que nós tivemos em 2019, e talvez depois do cura de maior estudo que nós tivemos de doença coronariana estável. E isso trouxe uma relevância muito grande para esse estudo, não só dentro da comunidade cardiológica, mas também na própria mídia leiga, pelos impactos que esses resultados podem trazer. Então, eu queria muito agradecer a presença do Dr. Pedro Cunha Tissirunic, tá certo, Pedro? Residente do primeiro ano do INC de Cardiologia, e o Dr. Fernando Bassan, conhecido de todos nós, rotina no Departamento de Coronariopatia do INC e também rotina da Unidade Cardiointensiva do Hospital Américas. Antes, então, de iniciarmos a sessão, eu queria dar só mais dois comunicados. Nessa sexta-feira nós não teremos a sessão Sexta Consciência, por uma questão de agenda que nós não conseguimos fechar. E na próxima quarta-feira nós vamos trazer a sessão de dilemas atuais no atendimento da dor torácica, uma sessão que vai ser coordenada pela unidade de emergência. Antônio, por favor, eu queria que você assumisse a moderação para a gente poder dar início. Obrigado a todos. Obrigado, André. Na verdade, o André já deu a introdução. Eu acho que esse estudo ele não está publicado, né, o que não deixa de trazer uma certa dificuldade, porque uma coisa é uma apresentação no Congresso, mesmo que os apresentadores tenham, pelo menos eu recebi, eu sou membro do American Heart Association, e recebi 4 apresentações diferentes do mesmo estudo, mas é óbvio que uma apresentação, né, alguns slides, eles não refletem integralmente tudo que está envolvido com esse estudo. Tem publicação do desenho do estudo, mas como vocês vão ver, esse estudo ele sofreu algumas modificações desde quando ele foi idealizado e obtido financiamento pelo governo americano. É um estudo financiado totalmente pelo governo americano, teve ajuda de empresas de laboratório, da indústria farmacêutica, de dispositivos, mas, efetivamente, quem colocou o dinheiro lá no estudo, e segundo a própria Judith Hoffman, que é uma das PIs, né, do estudo, foi um investimento que beirou, ou esteve em torno de 100 milhões de dólares. Então, é um estudo de respeito, né? É um investimento bastante alto, do meu ponto de vista. Pode ser que para os Estados Unidos tenha lá 18, 19 trilhões de dólares de PIB, isso não represente muita coisa, né? Mas são números bastante robustos de investimento. E a sessão de hoje ela vai ser um pouquinho diferente das sessões que habitualmente a gente apresenta. O Pedro, eu não vou dizer o sobrenome não, que é possível que eu erre, Pedro Cunha, eu acho que ele não vai ficar chateado não, mas então eu vou pedir que o Pedro venha aqui, por favor, já assuma o lugar dele ali. Então o Pedro vai fazer a apresentação do caso clínico, eu acho que em 10 minutos, talvez 15 no máximo, o Pedro consiga fazer isso. A gente vai dar algumas opiniões sobre os exames complementares que a gente vai ter à disposição. Em seguida, o Fernando Bassan, que eu peço, já agradeço aqui a presença do Fernando aqui, que gentilmente se ofereceu para
participar dessa nossa reunião. O Fernando vai fazer uma apresentação sobre o estudo em si, numa visão muito particular, me parece, uma visão particular de um cardiologista que atua na prática clínica, que eu acho que vai ser bastante interessante, eu acho que todo mundo vai gostar, e após isso a gente leva para o debate. Nós temos aqui 3 grandes nomes da cardiologia, eu vou dizer do Rio e do Brasil, o Dr. Paulo Dutra. O Paulo, eu não vou dizer, porque quando a gente chega a determinada idade, tem um monte de ex na nossa biografia, né? Eu vou dizer que o Paulo é um grande amigo, considero meu irmão e um grande cardiologista, todo mundo conhece. O doutor Fernando Rangel, que dispensa apresentações também, e o doutor Wilter, que faz parte da rotina aqui da medicina nuclear do hospital, com muita experiência em cardiologia nuclear, que vai abrilhantar também aqui os nossos debates. Eu já dou uma boa tarde para o Baruzzi, a equipe lá do Samaritano. Baruzzi, muito obrigado. Então, vamos dar início à sessão, por favor, Pedro. Boa tarde a todos. Tá? Eu gostaria de começar, então, essa nossa sessão apresentando um caso clínico que é bastante recente e bastante da vida real, né? É um caso que a gente atendeu há pouquíssimo tempo lá no hospital e que vocês vão ver de nosso interesse. É uma paciente, então, feminina de 55 anos, negra, casada e natural do Rio de Janeiro, reside em São Gonçalo atualmente e é aposentada, trabalhava como empregada doméstica. Ela vem pra gente com uma queixa de dor no peito, tá? Ela já era uma paciente, então, que de história patológica tinha hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo 2, uma história familiar positiva para DAC, tá? E há 3 anos ela inicia um quadro de desconforto típico, precordial aos esforços moderados. Ela procura a clínica da família, que eventualmente encaminha ela para o INC, é iniciado o tratamento clínico, otimizado, tá? E ela apresenta melhora da sintomatologia e ela vem com a medicação assintomática até a presente data. Assim, outros fatores de história patológica pregressa, de história familiar, história social, ela negava tabagismo, negava etilismo, tá? Não são tão relevantes, eu não botei para a gente poder acelerar um pouco a discussão do caso. Tá? Ao exame clínico, então, nada muito digno de nota, tinha uma ectoscopia ok, ela não... tinha um MC que não tendia a obesidade, só para o sobrepeso, tá? Ela era uma paciente baixa. Tá, mas o que chama atenção é que ela estava com o produto controlado, né? Ela vinha bem medicada mesmo. Tá? Essas eram as medicações que ela vinha utilizando, então que foram prescritas na última consulta, essa é a última prescrição dela. Então, com essas 9 medicações, estava inclusive com Vastarel, com a trimetazidina, né? E vinha otimizada, como a gente pode bem ver. E só um minutinho, Pedro. Paulo, você continua. Você está lá no ambulatório que você já fez lá do Instituto Nacional de Cardiologia. Você recebe essa paciente e ela está com essa medicação. Abastada, né? Porque ela usa indapamida, ela usa anotipina, certamente vai faltar no posto de saúde. Trimetazidina, então, é mais complicado ainda. Mas, de qualquer forma, eu não vou comentar a medicação, vou comentar já de cara o que você colocou para a gente, e eu concordo, é uma doente que tinha uma dor precordial de angina típica que foi melhorada com a medicação, e a medicação que ela melhorou está essa aí, e agora o produto está controlado, e eu acho que a gente vai para frente, porque senão a gente vai ficar discutindo muito pouca coisa em relação ao simpósio, à discussão do fim. Eu acho que o beta-bloqueador está adequado, enfim, a frequência está baixa, ela não está com angina, enfim, o diabetes possivelmente é uma diabética não diabética, porque usa só metformina, né? Então, esse vastatina em dose relativamente baixa, enfim, isso aí, esses parâmetros a gente não sabe ainda. Eu preferia que você prosseguisse para depois a gente poder fazer o acerto se for necessário. Tudo bem, então, sem mais discussões, vamos lá, Pedro, por favor. Vamos obrigado, seguir. Paulo. Então, de laboratório, né, vale a pena então ressaltar que tinha uma hemoglobina que não estava exatamente no alvo, mas não estava tão alta. Vale ressaltar que ela vinha 8,5 na penúltima consulta, então ela realmente teve uma boa resposta com adesão medicamentosa, tá? E um LDL de 68, né, bem abaixo aí de 100, até abaixo de 70,
Né? Quer dizer, ela está lendo o guideline, né? Tá, ela vinha muito bem medicada. Só comentando o seguinte, já de cara a gente vê que o LDL está alto, o LDL, e que a hemoglobina glicada está acima do que deve uma paciente cardiopata com diabetes. Está 7,32, está acima com uma glicemia de 181. O objetivo é ter uma hemoglobina A1C abaixo de 7 em todos os trials que entram em diabetes, o que a gente tem que fazer também. Especialmente o isquímio, né? Porque eles tinham, acho que o Fernando vai falar isso. Eu acho que realmente o diabetes podia ser melhor. Ela é jovem, né? Seria um alvo menor que 7. O LDL, o Paulo tem toda a razão, em relação aos americanos, o alvo é menor que 70. O nosso alvo já mudou, né? A nossa sociedade brasileira está mais rigorosa, está pedindo menor que 50, e os europeus caíram para menor que 55 nesse alto risco, né? Quer dizer, eu estou supondo que seja um alto risco pela história, mas já estou supondo que seja de alto risco. Então, acho que o primeiro exame que a gente solicita, né, acabou sendo o eletrocardiograma. Fernando, você quer comentar, por favor? Então, ela tem um ritmo sinusal, uma frequência... A frequência não parece tão boa como está escrito ali. Está em 5, 10, 15... Está em torno de uns 90, 100 por aí. Eu estou vendo daqui. Um pouco menos. 55. Deixa eu ver aqui, esperto é melhor. 5, 10, 15, 70, 68, 70. Tá certo. 68, 70, isso mesmo. O eixo está desviado à esquerda, está em menos 30. O PR está em 0,14, 0,16. É um PR normal. O QT não está aumentado. Nós podemos observar que ela tem, basicamente, a repolarização ventricular alterada na parede inferior, comanda T com um aspecto isquêmico na parede inferior. A repolarização da parede anterior, existe uma certa retificação de STT também mais difusa. Ela não tem critérios de amplitude, ela tem um padrão aqui assimétrico de ST que lembra um strain, mas não tem amplitude, o aço esquerdo não está aumentado. Então, eu diria que é um elétron de uma paciente cronicamente com isquemia miocárdica crônica, isquemia parede inferior e alterações aqui da repolarização da região de V4, V5, V6, anterolateral, vamos dizer. Fernando, tem outras cases também aqui, em D1 e AVL, que podem supor a presença de... Embora aqui o QRS... Embora aqui... Não, tá funcionando. O QRS aqui tenha 5, 10, 15, 16, 17, 19, quase 20. Aqui teria que ter pelo menos 25% da amplitude, ou um terço. Parece um pouquinho mais. Suspeito ter uma área inativa. Que cresce pouco. Acho que o desvio da esquerda não pode ser. Cresce pouco aqui de V1 até V4. Não tem bloqueio, mas tem um eixo menos 30. Pode ser que tenha uma zona inativa aí também. Embora a repolarização não seja disso. Uma radiografia de tórax para complementar a avaliação. Eu não vou entrar muito em detalhe, não. Nós temos pneumologista aqui presente, viu, Passeri? Mas me parece estar um pouquinho rodado nesse PA. A impressão que a gente tem, eu fiz a medida, que tem um discreto aumento de área cardíaca, se a gente fosse admitir, mas eu já tinha visto esse raio-x antes, não me parece que tenha critério para sobrecarga nem atrial esquerda nem ventricular esquerdo. O que se chama atenção é o arco superior direito, que está um pouco saliente, parecendo que efetivamente a aorta essa aorta ascendente esteja dilatada, e a gente vê isso aqui no perfil, né, que efetivamente a aorta ascendente está dilatada acima do que seria esperado para a idade do paciente. E eu acho que a circulação pulmonar, eu não vi nenhuma alteração. Quer dizer, eu acho que o que chama atenção, e também aqui no perfil, a gente não nota um crescimento, algum sinal de crescimento ventricular esquerdo. A gente está vendo bem a entrada da cava aqui, e, quer dizer, embora no PA pareça que o coração esteja aumentado, a gente tem que levar em consideração, tem um pouquinho de pectus escavado aqui, né, escavato, então pode ser que isso dê esse falso aumento da área cardíaca no PA. Quer dizer, eu diria que é um raio-x anormal por conta dessas alterações da aorta. Mas, grosseiramente, tem um aspecto bom, né? Não muda muito nossa avaliação agora. A gente solicitou, então, na sequência, um ecocardiograma para avaliação da função,
né? Eu não tenho as imagens aqui, eu deixei só o laudo, mas é um ecocardiograma sem disfunção segmentar, com uma função global do VE preservada, né? Sem dilatação das cavidades, uma PSAP estimada de 32, então sem realmente um aumento da PSAP, né? Nada muito digno de nota, apenas uma disfunção diastólica grau 1, né? Paredes normais. Na sequência, a gente optou então por solicitação de um teste funcional para avaliação dessa dor, né? E o primeiro exame, a gente fez na verdade um teste ergométrico com cintilografia, mas o resultado do teste ergométrico é esse. Quer comentar? Pode comentar? Ricardo, você quer comentar? Posso? Bom, parâmetros hemodinâmicos, né? Teve o déficit. Perdão. Esse teste foi feito em vigência de todas as medicações. Foi um teste para avaliação prognóstica. Está certo. Por isso mesmo. Teve um déficit cronotrópico, né? Atribuível à ação farmacológica e uma tolerância de 5,6 metros, né? Quer dizer, é de fraca para regular e a curva pressórica está normal. Enfim, do ponto de vista hemodinâmico, não há nada de importante. Nós marcar essa capacidade funcional de 5,6 metros, né? Que foi parada por cansaço, como a gente vai ver lá no laudo oficial, né? Eu trouxe algumas dos eletros, né? Então com 4 minutos, com 6 minutos, mostrando um infra, né? Que foi o momento que ela parou o teste, então antes da recuperação e durante a recuperação que ela faz essa inversão da onda T, principalmente em parede inferior, tá? Nas derivações inferiores. Olha, bom, essas alterações de repolarização a gente pode considerar de pequena expressão diagnóstica, viu? Pelo pequeno valor quantitativo. Agora, levando em consideração os fatores de risco, essa tolerância de fraca para regular, eu daria que esse teste poderia exibir assim, um prognóstico reservado a médio prazo. Não digo desfavorável, mas é um prognóstico reservado e que eu acho que fica por aí. Ricardo, a pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: você consideraria então que esse não é um teste de alto risco, que colocaria a paciente no alto risco de evento? Não, de jeito nenhum. Porque uma das considerações que foi levada para inclusão no estudo isquímia foi exatamente isso. Teve 25%, como o Fernando vai mostrar, 25% dos pacientes, eles não fizeram teste de imagem para a pesquisa da isquemia. E eles tinham os critérios relativamente rígidos de inclusão pelo teste de esforço, que incluía pelo menos 1,5 de infra do segmento ST em 2 derivações contíguas e que tivesse menos de 7 metros. Eu acho que esses foram os 2 principais critérios para inclusão no estudo. Menos de 7 metros, ela chegou a 5, quer dizer, esse critério aí ela alcançaria, mas do ponto de vista da alteração eletrocardiográfica, considerando que ela não teve angina, ela parou o teste por cansaço. Agora, vale uma lembrança rápida, é que as alterações de ST em parede inferior, essas são de pequena expressão diagnóstica, né? A gente valoriza mais a região anterolateral, que não houve nada. Aqui, só para não passar batida a observação que você fez, não sei se o Fernando vai falar, porque esses pacientes todos do teste ergométrico, eles passaram a ter um critério muito mais rígido para poder entrar no protocolo, porque eles estavam de 70% de obstrução. Isso. É só para a gente não achar, para não estar jogando água fria no teste ergométrico sem ele merecer. Tudo bem. Esse então foi o laudo oficial, só confirmando então que ela parou por cansaço, né? E ela teve então critério eletrocardiográfico para isquemia, foi dado isso no laudo, né? Em função desse infra que aconteceu aí a partir do 6º minuto, tá? Então o exame seguinte, a cintilografia. Wilter. Cintilografia do miocárdio. O Wilter está vendo esse exame pela primeira vez, né? É a etapa do esforço com relação à etapa do repouso. Parece que tem uma área de hipoperfusão, hipocaptação na parede anteroapical e septoapical e ápice, e a ínferolateral médio basal.
Parece que tem uma área de hipocaptação nessas regiões. Aí com uma isquemia, se for quantificar mais ou menos essa isquemia aí... A gente tem a quantificação. Tem. Uns 8%, não sei. De 8 a 10%, talvez. Não sei. Pela área de... Então, a cintilografia, né, esse foi o laudo dado. Acho que vale a pena mostrar o TID, né, que deu de 1,27, discretamente aumentado, mas significativo, né, mostrando uma dilatação das cavidades no esforço. E também a quantificação, né, da isquemia, que foi dada em 10%. Né? Então, uma isquemia significativa, né, em território, então, septo apical, apical, anterior apical, então, um território também compatível com DA. Né? E aí o exame que nos cabe discutir seria a coronariografia dessa paciente, que foi solicitada em vigência disso tudo. Aqui só um momentinho. Baruzzi, por favor, você indicaria cateterismo para essa paciente? Com as informações que a gente dispõe? Indicaria uma paciente que, embora assintomática, mais otimizada no seu tratamento clínico, entretanto, com menos de 7 metros, ela faz uma isquemia não tão intensa, mas tem uma presença de isquemia. A cintilografia confirma a isquemia por volta de 10%. Eu levaria essa doente sim para o cateterismo, porque às vezes a gente pode ter surpresas. Pode ser uma lesão em DA proximal, que a gente poderia ter talvez uma outra condução, ou multiarterial. Acho que a cinecoronariografia me deixaria mais tranquilo nas minhas decisões, a melhor decisão para a paciente. Faria cinecoronariografia, sim. Ok, obrigado, Baruzzi. Fernando Bassan. Fernando, você acha que teria algum papel a angiotomografia nesses doentes? Porque a gente sabe que no isquímia todos fizeram a angiotomografia. Eu sei que a angiotomografia era o exame que ficava na mão dos PIs lá, quer dizer, não chegava na ponta, né? Você acha que tem algum cabimento da gente pedir angiotomografia ou você também faria coronariografia como o Baruzzi? Eu não quero dar spoiler da presença do isquímia, mas eu entendo que a angiotomografia, se fosse escolhida, ela antecederia a cintilografia. Eu acho que seria o momento, talvez, da aplicação. Nesse cenário agora, foi pontuado, o Baruzzi pontou muito bem sobre isso, você tem alguns critérios que te incomodam em termos de alto risco. É óbvio que ela está estável, está assintomática, mas são alguns critérios de exames não invasivos que causam alguma preocupação. Então, eu também teria, então, nesse cenário, a avaliação de doença com a coronariografia. A gente se surpreende mesmo, né, com muita frequência. Então, a gente tenta, muitas vezes, adivinhar a anatomia que vai vir. Talvez a angiotomografia ajudaria nisso, mas acho que nesse cenário, daqui em diante, eu iria para a coronariografia. Ou não faria nada, que aí seria discussão de você assumir o resultado do isquímia e parar com a decisão. Mas voltar para a angiotomografia, eu seria improvável. Fernando Rangel. Eu acho que tem que ter algum estudo anatômico para afastar a lesão de tronco, de coronária esquerda, ideia proximal, enfim, acho que isso é importante ter um estudo, principalmente a lesão de tronco, que é critério de exclusão de todos esses ensaios, inclusive o isquímia, né? Então, ali, eu acho que, eu particularmente, neste caso, com as informações que eu tenho até agora, uma senhora de 55 anos, bem controlada do ponto de vista farmacológico, do produto controlado, sem sintomas, com ventrículo normal, mas que foi para um teste funcional e mostrou alto risco no território ADA, uma carga isquêmica moderada, no território desse interior também, dos territórios, né, também de coronária direita, eu iria para a coronariografia, sim. Eu acho que a coronariografia é mandatória nesse caso, né? E acho que ela deve definir para a gente o espectro, vai definir o espectro da doença para se tomar uma decisão se há ou não indicação de revascularização, mesmo o paciente estando assintomático com a medicação agora. Alguém da plateia quer se manifestar? Roberto. Já me chamava a atenção a polifarmácia. Uma paciente, né, que está com nitrato, trimetazidina, que são drogas, né, que aliviam sintomas, mas não reduzem desfechos, que são drogas para pacientes refratários. Ou essa paciente teve dificuldade em se tornar assintomática, ou havia um exagero de medicamentos, um supertratamento, né? E
Então, essa já é uma informação importante para se associar às que foram ditas já pelos debatedores, ou seja, uma paciente que fez um teste alterado e não tem mais nenhuma alternativa medicamentosa para ela. E se a anatomia, né, pode ser não só uma anatomia de alto risco, como foi dito, uma lesão de tronco ou outras lesões, né, é também uma paciente que eu imagino que uma anatomia complexa com uma intervenção reduziria à metade essa terapia farmacológica dela. Muito bem, vamos. Vamos seguindo, então, coronariografia. Tem alguém da hemodinâmica? Naval. Bom, a gente tem aqui uma OE, injeção na coronária direita, aqui uma OE cranial, uma PA cranial, que dá para a gente ver aqui já que tem aparentemente na coronária direita uma lesão, me parece importante aqui no terço médio. Tem uma placa aqui mais no início do terço médio, mas tem um ponto aqui depois da origem da marginal aguda que me parece mais grave ali no terço médio. O segmento distal é uma direita dominante, né, da ADP, VP, e não vejo grandes problemas aqui na cranial em relação aos ramos distais, mas me parece uma lesão importante no terço médio. Vamos seguindo. Bom, aqui a gente tem então uma injeção na coronária esquerda, a gente já vê aqui nessa OE cranial que não tem doença importante no tronco da coronária, mas tem uma doença grave na DA proximal, envolvendo a bifurcação com um grande ramo diagonal. Aqui a gente vê um outro aspecto dessa placa proximal aqui em cima, envolvendo, né, a bifurcação, uma bifurcação verdadeira aqui, compromete a origem dessa diagonal que é enorme, é quase uma DA, é quase que uma diagonal única, porque ela percorre toda a parede anterolateral aqui, como se fosse uma DA dupla. E mais abaixo aqui no terço médio, a gente vê uma outra lesão crítica na DA. Circunflexa ainda não consegui avaliar, doença grave na circunflexa também, parece ter uma doença que compromete o segmento tuósteo, que é o segmento proximal, uma doença relativamente leve, mas um grande ramo, se a gente considerar esse primeiro ramo marginal aqui pequeno, mas o segundo ramo marginal, que é o ramo mais importante, com uma doença extensa e muito grave, e me parece também uma doença grave aqui na sequência do ramo AV, que interessa esse ramo posterolateral. Então a gente está diante de uma paciente multiarterial, né, uma triarterial com doença grave envolvendo a DA proximal. Obrigado, Guilherme. Muito obrigado. Somente confirmando todas as colocações, né, o laudo é dado exatamente isso, né? Então, com uma DA proximal, com obstrução grave e lesão trivascular, né? E aí a gente se coloca diante desse caso, né? Como a gente procede? Qual a nossa conduta? Né? Nesse momento, eu acho que cabe a gente discutir um pouco os slides do estudo, né? Do isquímia. Então, meus amigos, antes da gente colocar em discussão, tá todo mundo... A gente vai voltar depois esses slides atrás, só para a gente rememorá-los e aí ver qual vai ser a conduta. Mas antes dessa discussão, Fernando, pediria que o Fernando fizesse a apresentação do estudo isquímia. E vamos ver se o paciente se encaixa aí, né, Fernando? Até agora parece que sim. Eu quero saber se alguém vai mudar de ideia no que vai fazer quando terminar a apresentação. Dá para retirar o termo de consentimento? Bom, boa tarde a todos. Antônio, obrigado pelo convite. Procardíaco é uma casa que eu frequento antes de ser médico ainda. Bebê, frequentei muito essa casa, na casa que eu tenho um enorme carinho. E é muito bom voltar aqui e rever pessoas tão especiais que fizeram parte da minha vida. O isquímia foi um estudo, então, conforme o Antônio falou, muito importante, e eu também concordo, acho que o mais impactante desde, pelo menos do ano passado, talvez um dos mais importantes da medicina contemporânea no que tange a doença coronariana crônica. A gente tem que ver o estudo publicado para justamente ter uma análise clínica mais acurada, mas eu tive o prazer de estar na Filadélfia agora em novembro e assistir ao vivo. E a pergunta que o isquímia se faz é se em pacientes estáveis com isquemia moderada a grave, né, com pelo menos isquemia moderada no teste de estresse, existe um benefício de você adicionar o cateterismo e, se possível, a revascularização para a terapia médica otimizada. Então, esses são os critérios de inclusão do estudo, e é importante a gente se debruçar sobre eles, porque isso talvez seja um dos pontos mais cruciais do estudo. Eles pegam pacientes maiores de 21 anos, que tinham isquemia moderada grave, podiam ser feitas tanto por eco de estresse, tanto por medicina nuclear, por ressonância, por cintilografia, ou SPECT, ou por medicina, ou pela ressonância.
Em todos os critérios adotados, esse paciente tinha que ter uma isquemia extensa. Tá? E foi adicionado também o critério do teste ergométrico com uma depressão de ST maior que 1,5 e mais de 2 derivações com menos de 7 metros, tá? Associados à angina. Então, esses pacientes tinham que ser pacientes efetivamente com uma grande carga isquêmica ou isquêmicos em baixa carga. E esses pacientes eram então adicionados. O que excluía o paciente desse estudo? Se ele tivesse uma insuficiência cardíaca, né, avançada, classe 2 ou 4, classe 3 a 4, se eles tivessem naturalmente uma angina refratária, esse paciente então não faz parte do escopo, esses pacientes eram excluídos somente se a disfunção ventricular fosse grave, abaixo de 35%, então incluíam pacientes com disfunção, naturalmente uma síndrome coronariana aguda nos últimos 2 meses, angioplastia ou cirurgia no último ano, e os pacientes que tinham disfunção renal importante foram para um braço do isquemia CKD, que não é o nosso objetivo. Tá? E aí, para serem elegíveis, eles faziam uma angiotomografia. E se eles tivessem, então, estenose em vasos epicárdicos, esses pacientes, então, eram incluídos no estudo. Então, é importante a gente entender como é que o paciente entra no estudo. Então, esses pacientes deram, então, sobre esse organograma, né, eles iam fazer uma angiotomografia, que pelo que está sendo dito até agora, era uma angiotomografia cega para os médicos que estavam conduzindo os casos nos seus locais periféricos. Se esse paciente não preenchesse critérios anatômicos pela angiotomografia, ele era excluído. E aí, a partir de então, eles eram randomizados em 2 braços, um braço com uma estratégia invasiva, que ele ia para hemodinâmica com a perspectiva de fazer a revascularização, e uma estratégia conservadora de não submeter o paciente à coronariografia. Desses 2 braços, então, a gente tem 2.600 pacientes praticamente em cada lado e foram seguidos por um follow-up médio de 3,3 anos, em que quase 100% desses pacientes, 99,4% de um lado, 99,7% do outro lado, completaram o follow-up. Então, uma perda muito pequena, diria irrisória. Esse é um outro dado também que eu acho importante a gente parar para entender, porque quase todo mundo aqui, praticamente, que lida com doença coronária, se incomoda com algumas informações que aparecem aqui. Então, vamos pensar. Eles incluíam 8.500 pacientes baseados naqueles testes provocativos. E eles excluíram 3.000 por vários motivos. Lesão de tronco, porque excluía. Mas perceba que a ausência de doença obstrutiva na angiotomografia era em 1.218 pacientes. Então, em 15% dos pacientes que tinham esses critérios não invasivos, na cintilografia e no teste ergométrico, não tinham doença coronária. Porque, frequentemente, você vai lidar com esse caso no seu consultório e você vai se assustar com esse paciente e tratar como de alto risco, mas uma proporção boa não tinha sequer doença coronária. E uma incidência de lesão de tronco que eu também esperava que fosse maior, porque se a gente está lidando com um paciente que tem alta carga isquêmica, a prevalência de doença de lesão de tronco, na minha visão, deveria ser maior do que na população em geral, porque qualquer estudo de doença coronária trabalha com essa margem de prevalência de doença de lesão de tronco. Num espectro muito restrito de pacientes com uma alta carga isquêmica, eu acreditava que tivesse mais. Os endpoints estabelecidos deles, né, foram até modificados, mas eu acho que, sinceramente, não muda a análise do estudo. O tempo de morte cardiovascular, infarto, hospitalização por angina instável, insuficiência cardíaca ou parada cardíaca. E os endpoints secundários eram morte cardiovascular e infarto, qualidade de vida, a gente também fala sobre isso, e também análise de causa de morte por todas as causas. Quando a gente não vai analisar agora o baseline, né, a tabela demográfica, não havia muita diferença entre os grupos, praticamente em grupos muito similares. Eles excluíam, eles incluíam pacientes com disfunção, mas a função como um todo, a mediana era normal. Uma taxa razoável de pacientes diabéticos, né, em termos de 40%, e 90% dos pacientes com história de angina. Tá? Quanto ao teste de estresse, esses pacientes fizeram, em 75% deles foram para o método de imagem, seja a medicina nuclear, que foi em 50%, 20% para eco de estresse, 5% para ressonância, e os 25% restantes, então, foram incluídos através da ergometria. Quando a gente, então, começa agora a olhar a anatomia, e eu acho que aí agora começa a ter um olhar crítico do que aconteceu, 90% dos pacientes tinham lesão em DA proximal, lesão em DA, que era algo que a gente esperava, né?
mas uma taxa de lesão em ideia proximal que eu também confesso que eu esperava mais alta. Se a gente pegar os estudos publicados previamente, essa taxa era maior. Então, mais uma vez, se eu volto a pegar pacientes de um espectro de alto risco, a gente esperaria lesões proximais mais frequentes. Mas 50% deles eram pacientes com doença trivascular. Como é que esses pacientes foram revascularizados? Então, dos pacientes que foram para o braço então, da intervenção, 74% foram tratados percutaneamente com angioplastia e 26% foram tratados com cirurgia. Em termos de qualidade do tratamento oferecido, enxertos arteriais foram em mais de 90%, então mostra uma boa qualidade operatória, pelo menos em termos de patência de enxerto, de utilização de enxertos, e em termos de utilização de stents também, os stents farmacológicos eram 98% dos casos. Então, também acho que em termos de revascularização, foi uma revascularização que atende pelo menos a demanda atual em termos de qualidade. O que chama atenção é que dos pacientes que foram para o braço invasivo, só 80% foram, quer dizer, não só, mas 20% ficaram de fora porque não foram revascularizados. E aí, olha mais uma vez outro dado curioso, e bate um pouco com essa a impressão que todos têm da dificuldade de lidar com doença coronária. Depois de tudo isso que você fez, depois de cintilografia ou medicina nuclear, detecção de alta carga isquêmica, depois que a gente faz uma angiotomografia, e a angiotomografia tem doença que inclui doente no trabalho, 2/3 tinham doença insignificante na angiografia. Então, dos 20% que não revascularizaram, 2/3 no CAT não tinham doença significativa para revascularizar. Então, a gente obviamente raciocina com exames não invasivos, mas é uma dificuldade muitas vezes, porque você tem que lidar com essas questões de falsos positivos e falsos negativos. Sobre a forma da revascularização, né, então o braço invasivo revascularizou em 80%, como vocês estão vendo, mas houve um crossover de paciente no braço conservador, em azul, né, que 28% deles acabaram precisando fazer uma coronariografia em algum momento, e desses 28%, quer dizer, agora 23% do grupo total acabou então revascularizando e fazendo um crossover em termos de braço. Em relação a fatores de risco, só vou passar não vou me ater muito a detalhes quanto a isso, mas acredito que em termos de num trabalho de 5 mil pacientes, uma qualidade muito boa atingida, né? Quase 97% tomando aspirina, 90% dos pacientes não fumavam, mais de quase 70% dos pacientes aí tinham uma pressão controlada, um LDL abaixo de 70, que variava em 32 a 59 entre os braços, mas eu acho que em termos de tratamento, eram pacientes que estavam bem tratados. Então, em relação aos desfechos, a gente percebe então que o desfecho primário ele foi um pouco mais elevado no braço invasivo nos primeiros 2 anos, e aí no segundo ano eles se cruzam, e aí o braço invasivo então passa a ter alguns benefícios até o final do follow-up, mas quando chega no final do follow-up, o P é não significativo e essa diferença então não é significante, não tem significância estatística. Quando a gente compara então agora desfecho secundário de morte cardiovascular ou infarto, tem a mesma perfil de curva, né? uma ascensão no braço invasivo no começo, provavelmente relacionado com infarto pré-procedimento, e que ao longo do tempo isso foi diluindo, mas também chega no final da curva com um braço com P não significativo. A curva basicamente de infarto, eu acho que é muito idêntica também às outras, né? Com essa elevação e depois essa curva ao redor ali do final do segundo ano, no meio do segundo ano. A análise em relação à mortalidade cardiovascular e a mortalidade e a morte por todas as causas, ela também não atingiu nenhuma diferença estatística, e as curvas ao final do segmento médio de 3,3 anos foram semelhantes ao desfecho. O que chama atenção é uma taxa de desfecho baixo. Acho que eu queria ouvir o comentário das pessoas depois quanto a isso. Eu vou comentar um pouquinho no final, mas 6,5% de mortalidade em 3 anos, para esse perfil de pacientes que são categorizados como de alto risco, eu acho que é um número baixo. Em relação a isso, na verdade não é nem do isquímia, esse é o braço que apresentaram sobre qualidade de vida, mas acho importante a gente citar, porque quando a gente então está comparando qual é o benefício então da revascularização nesses pacientes, o que essas duas curvas mostram é que quanto mais sintomático for os pacientes, quanto mais frequente for a angina deles, maior a chance dele ficar livre de angina. Então os pacientes que têm, por exemplo, angina semanal, eles têm um NNT de 3, né, para ter algum benefício com a revascularização de ficar assintomático. E naturalmente os pacientes que têm pouca ou nenhuma angina
são pacientes que vão ter um benefício muito acanhado em termos de melhora. Então, isso vai reforçar a conclusão do estudo em relação à revascularização guiada por sintoma e não mais guiada pelos esses métodos, pela avaliação prognóstica, né? Na análise de subgrupo, também a gente não tem diferença em nenhum dos subgrupos, todos os subgrupos são idênticos à evolução, tanto no CADA é proximal, se não é proximal, pela quantificação da área isquêmica. É importante até dizer, porque apesar de não ter P significativo, mas a última tabela ali embaixo, que é o grau de isquemia no baseline, que ele define, a taxa de eventos estimada nesses 4 anos ela é menor quanto maior for a carga isquêmica, né? Então você vê que a taxa de desfecho é de 15% com pouco ou nenhuma e de 12% em grande, né, severa, que ele define. É óbvio que o P não significativo não te permite tirar essas conclusões, mas chama atenção uma ausência completa de melhora uni, bi, trivascular, nada. Se você separar o joio do trigo, é tudo a mesma coisa, pelo menos na conclusão do estudo. E, enfim, acho que é uma coisa para a gente refletir com os debatedores da opinião. Eu queria fazer só algumas considerações pessoais, né? Aí são opiniões pessoais em relação ao estudo. Eu te confesso que é um estudo que me deixou muito feliz de estar presente, eu gostei do resultado do estudo, esperava que ajudasse o clínico a tentar mudar o prognóstico, que essa é a nossa posição. Acho que dificilmente aqui alguém teria uma proposta conservadora com essa paciente que chegou a fazer a coronariografia, até queria ouvir opinião, mas lá no Instituto ela seria revascularizada e provavelmente cirurgicamente. Mas, se a gente se basear no que o estudo mostra, eu não estou fazendo nada que tenha algum embasamento maior, pelo menos no segmento determinado de 3 anos. A gente pode discutir o follow-up continuado, mas se ela está assintomática, eu não posso melhorar alguém que não sente nada. Algumas pessoas falaram que o estudo era desnecessário, que gastou dinheiro do contribuinte americano, foram quase 500 milhões de reais, 100 milhões de dólares, né? Eu te confesso que eu não vejo dessa forma, porque eu acho que o que você pode eventualmente mudar de concepção e de economias futuras nas revascularizações, isso é um dinheiro muito bem aplicado. Se a gente levar, por exemplo, o CURD, o critério de exclusão do CURD eram testes positivos, marcadamente positivos, como infra do ST no estágio 1 de Bruce. O Fernando Vaco está aqui, pode me corrigir, mas isso corresponderia a mais ou menos uns 5 METs, né? Então, seria praticamente o que o estudo bota, abaixo de 7. Né? Então, esse paciente não está no CURD, não estaria provavelmente no CURD. Outra coisa que o CURD exclui seriam a anatomia coronariana unsuitable, que não é execuível a revascularização, ou hazardous, que seria perigosa. Né? Alguém tem dúvida que esse paciente se enquadraria no perfil de uma coronária hazardous? Então, acho que esse paciente não estaria também no estudo. Então, esse perfil de doente, eu acho que o CURD não contemplaria e o isquemia contempla. Se a gente pegar, por exemplo, a diretriz de doença coronária estável da Sociedade Brasileira de Cardiologia, todos os critérios de alto risco, exceto o primeiro, que é a disfunção grave, são critérios de inclusão do estudo, praticamente. Né? Que são múltiplas áreas isquêmicas ou isquemia em baixa carga. Então, o estudo, basicamente, está procurando esse perfil de paciente, que era o perfil que, na maioria dos serviços, iria para uma revascularização. Então, acho que ele oferece uma resposta muito importante. Em relação ao tratamento, algumas críticas. Mas só fez angioplastia, esse paciente tem que ser cirúrgico, porque cirurgicamente ele melhorou o prognóstico. Acho que eu também talvez concordaria com isso, dependendo do espectro da discussão. Mas vamos pensar, só para reforçar, a decisão da forma de revascularização era uma autonomia do centro periférico, era o heart team local que decidia, não era o grupo do isquemia que decidia a forma de revascularizar. Então vamos entender, se você tem quase metade dos pacientes que são bivasculares e que metade desse grupo tem lesão ideal proximal, não é improvável que você resolva na hemodinâmica. Né? Você vai tratar 1 ou 2 vasos, não é DA proximal, lesão de tronco foi excluído, então não vejo nenhuma complicação de você tratar isso de uma forma por angioplastia. Né? Então acho que naturalmente esses 26% se envolvem basicamente pacientes trivasculares com DA proximal, que eu acho que é o grupo mais seleto e que não foi possível tratar, talvez um sintaxe mais alto, que o time local decidiu por revascularizar cirurgicamente. Então, anatomia menos grave que o esperado, eu acho que isso é culpa da estratificação. Eu acho que o Wilter tem que responder para a gente, mas como é que a gente tem um exame desse e a anatomia é pior? Eu acho que isso para mim ficou uma certa
surpresa, né? Eu esperaria uma anatomia um pouco mais grave, mas lidando com essa anatomia, eu acho que a conduta, em termos de estratificação, não me surpreende. Alguns pontos importantes. Esse é um estudo sem CAT prévio. Se a gente for olhar a literatura, todos os estudos de doença coronária randomizada disponíveis na literatura, o paciente faz um cateterismo e depois é randomizado. Então, mais uma vez, se esse paciente que a gente apresentou agora, se vocês acreditarem que ele seria incluído numa randomização para um braço clínico, eu acho que realmente o isquímia não vai mudar muito a sua opinião, mas eu, sinceramente, não acho isso. Eu acho que esse paciente dificilmente entraria. Não teve financiamento privado, ele é totalmente público. A gente sabe que isso pesa, isso tem uma influência, né? Então, o financiamento público tem alguma influência nisso. É o maior estudo já realizado, a gente fala do CURD, teve metade do número de pacientes, quando a gente compara com isquímia, né? O BAR é a mesma coisa, e o MESS também é outro estudo de grande relevância, mas também teve muito menos pacientes. Então, eu acho que é um ponto muito importante ser destacado. Voltando no tema, a mortalidade ela é menor que a prevista, pelo menos a própria diretriz define que a mortalidade é maior que 3% ao ano, a gente teve 6,5% em 3,3 anos. Ele define que, então, não há benefício prognóstico em revascularizar pacientes assintomáticos no segmento determinado, de 3,3 anos, é importante a gente frisar isso mais uma vez, a gente ainda não sabe como é que isso vai evoluir. Mas a revascularização, efetivamente, ele é mais eficaz para a melhoria dos sintomas. Tá? E, naturalmente, tudo que está sendo discutido aqui não se avalia para lesão de tronco ou disfunção grave ventricular esquerda. Então, o follow-up é fundamental. Quem se lembra dessas duas curvas que estão embaixo, que é os TIT e os TITCHES, né, que são os pacientes com disfunção, pacientes muito mais graves em termos de prognóstico, com 5 anos, todo mundo ficou surpreso, que esse estudo deu água. Né? E, como é que você opera um paciente triovascular com disfunção grave e não muda prognóstico? Então, a gente até falava na enfermaria, se nem na disfunção muda prognóstico, quiçá na função normal. Quando a gente estendeu o follow-up para 10 anos, a curva se abriu, esse P passou a ser significativo e a redução foi de 16%. Então, será que se a gente esperar essa curva lá de cima, de morte cardiovascular e infarto, e ampliar, né, já que foi um grupo de baixa taxa de eventos, e ampliar essa curva para 5, 10 anos de follow-up, será que a gente vai ter uma diferença? Eu acredito que sim. Mas aí é o território da crença, né? Então a gente ainda não pode dizer. Eu só queria terminar então esse slide. Isso foi uma gravação, eu consegui sentar na primeira fila lá do auditório, e eu fiz essa gravação, e desculpa a legenda, eu também fiz no aplicativo, só porque eu não sei se o som vai ficar tão bom, só para as pessoas poderem discutir. É um vídeo de 2 minutos que mostra a discussão da mesa, como é que eles avaliaram o estudo assim que foi apresentado. One thing that comes to my mind very importantly is that why do we need to, are we doing too many stress tests on these patients who have moderate or mild symptoms, one episode of angina per month? And that's really sort of a big question. Maybe it's more important to rule out left main disease with a CTA and really understand this. This will change practice. This is a practice changing because at the moment, most of these patients are landing in the cath lab and we're expected to fix them. So thank you for relieving us a little bit about that. Roxanne, I think we'll still need stress tests to make the diagnosis. You know, angina is a bedside or a clinic diagnosis, not a cath lab diagnosis, so we'll need stress tests to do that. But in a patient who you are certain that they have angina or you know that they have coronary disease, the only conundrum in my mind is the left main issue. It's the left main. Because if you do the stress test and it's markedly positive, you are going to want to exclude that. So then do you do the CTA on everybody? And so why not just do the CTA up front to make the diagnosis? If it's available, then that might be a reasonable outcome. Yeah, I mean, I think one thing is that the CTA results weren't shared with the investigators, and I do worry that if you find, multivessel disease without left main, what that will kind of lead to. I mean, I'll just say that this definitely will change my practice. I think it will change my practice, just like Courage taught me that not every blockage needs to have a stent in it right away. I think this is teaching me that not every patient with moderate to severe ischemia in the absence of these other factors needs to go right away to the cath lab. Maybe we can do this. So I have one hope and one request. And the hope is, I really do hope that you get the funding for extended follow-up. It is so important. And then the request is to Dr. Spurtis. On Monday, I would like to have a tool so that I can explain these in a simple fashion to patients who truly need to make this shared decision-making with us. Bom,
só para terminar, como é que isso foi amplamente a relevância disso? No dia seguinte e ao longo do mês seguinte, vários jornais publicaram isso com um grande impacto na internet. Então, volta à discussão. O que a gente faz com essa paciente? Fernando, obrigado. Eu acho que ficou bom, a sua filmagem ficou boa. Pelo menos deu para a gente entender bastante do que foi discutido. E aí, eu vou pedir para os nossos debatedores e o pessoal de São Paulo, aqui tem várias questões relacionadas ao estudo, mas eu acho que, só para a gente relembrar, Pedro, por favor, ali no púlpito, Fernando, aqui na frente, por favor. Só para a gente relembrar o caso e aí a gente fazer essa pergunta. Vocês viram, eu poderia ter feito a primeira discussão do que fazer com os pacientes antes da gente apresentar o isquímica para ver se, depois da apresentação desse estudo, os nossos participantes mudariam a conduta. Mas eu acho que isso não muda muito. Isso, do meu ponto de vista, não muda muito, não. Aí eu vou perguntar para o Bassan primeiro ou não, viu, Bassan? Eu vou começar pelos mais velhos. Os mais velhos. Paulo, o que você faria com essa doente e o quanto que esse estudo ele pode representar efetivamente uma mudança no cenário de abordagem desses pacientes com isquemia de moderada grave, como foi o intuito do estudo, né? Primeiro, eu acho parabéns ao Bassan, parabéns ao Pedro, que estão aqui com a gente hoje e que vieram mostrar um caso espetacular que, por acaso, se encaixa perfeitamente dentro da apresentação do estudo isquêmia. Eu acho o seguinte, eu não teria dúvida nenhuma de encaminhar esse doente para a cirurgia. Né? Se esse doente me fosse apresentado, voltando a colocar, antes do estudo isquêmia, um triarterial proximal de DA, uma isquemia de 10%, a senhora, coitada, que mora no interior fluminense, certamente com dificuldade de acesso, se passar mal, se tiver uma angina instável, se tiver um quadro súbito, vai ser atendido. Eu não teria dúvida nenhuma que no Instituto a chance dessa senhora de ter uma progressão de vida mais confortável a longo prazo, e a longo prazo hoje já não digo mais 5 anos, já digo para 10 anos, isso não é uma corrida de 2 metros, eu acho que essa senhora teria esse benefício. Agora, o outro problema é quando a gente está no hospital, nosso consultório, enfim, o próprio instituto, e que tecnicamente tem um estudo que demonstra que esses pacientes triarteriais, biarteriais, com isquemia moderada é importante. Na realidade, esse doente tem 10%, mas na média de isquemia do estudo isquêmico é mais de 10%. Os doentes do isquemia tem mais de 13% ou 14%, seria a média do estudo. Então, isso é uma coisa importante do ponto de vista de saúde pública, de gasto de seguro. Essa doente, hoje, eu acho que eu não encaminharia ela, à luz do isquemia, para uma revascularização completa. Por quê? Primeiro, é uma paciente, como foi colocado, assintomática com tratamento clínico otimizado. Você está otimamente otimizado ou moderadamente otimizado, mas é o que ela está fazendo. Segundo, ela está levando, eu entendo a vida que ela desenvolve, normalmente, porque ela não está apresentando queixa, está sendo acompanhada no hospital periodicamente. Terceiro, uma doente que já vinha acompanhando há um tempo sem nenhum processo de instabilização marcado. Ela não procurou hospital, nem comentou isso nas visitas secundárias. Quarto, é uma paciente no qual a angina, que é um grande sintoma, ou uma dispneia por isquemia, que é um sintoma muito importante, que são resgatados tanto pela cirurgia de revascularização como pelos procedimentos por catéter, ela não terá benefício. Então, estamos com cheio de não. E um detalhe, especificamente neste caso, quando eu olhei a coronariografia,
me chamou a atenção 2 pontos. O primeiro, ela é considerada uma doente proximal de uma artéria proximal de EDA com boa função ventricular, mas, vírgula, ela tem um imenso ramo diagonal que sai antes. E segundo, que eu não vi lesão de 70%, mas eu não vi nenhuma lesão crítica à direita, como eu vi no sistema da descendente anterior, eu não vi na direita. Então é possível que ela esteja ainda tolerando clinicamente, porque essa direita e essa diagonal livre a estão mantendo com função ventricular normal. É possível que ela entrando em outro grau de acometimento, ela vá piorar. Então, no meu modo de ver, é uma paciente que tem que ser vista no hospital de forma regular, a cada 6 meses no máximo, se continuar assintomática. Se isso mudar, eu acho que a revascularização dela é cirúrgica. E um detalhe importante do isquemia é o seguinte, na realidade, o grande pool dele, ele compara angioplastia com tratamento clínico. Ele não compara tratamento clínico com a cirurgia. Por quê? E somente 20%, em torno de 20% dos pacientes, 24%, foram revascularizados. E a gente sabe que todos os estudos que mostraram tratamento clínico otimizado contra a angioplastia não deu benefício em relação à mortalidade e só dá benefício em relação ao sintoma. Então, é muito provável que essa comparação ela não possa ser definitivamente feita em relação à cirurgia, que é o melhor resultado a longo prazo para evitar infarto e morte em alguns subgrupos, no qual essa paciente, possivelmente, se não está, vai estar entrando nos próximos anos. Obrigado. Paulo, obrigado. Eu vou passar, antes de passar para o Fernando Rangel, viu, eu vou seguir essa sequência. Baruzzi, qual a colocação, Baruzzi, por favor? Você acha que essa paciente, ela obviamente que ela se encaixaria no estudo isquemia, mas você seguiria o que o estudo isquemia está recomendando ou você teria um outro tipo de recomendação para a paciente? Por favor. Sim, Sérgio. O estudo isquemia nos trouxe alguma luz no túnel, por exemplo, como diagnosticar de uma forma mais precisa os critérios de diagnóstico de isquemia, então, seja por medicina nuclear, seja por teste ergométrico. Acho que foi um grande avanço e trouxe uma clareza assim, o que nós estamos falando, 10% de isquemia, 12%, então, acho que foi um ponto interessante. Um outro ponto que me chamou a atenção foi o custo, 100 milhões, para uns pode ser pouco, para outros pode ser muito. Eu acho que é muito dinheiro, porque com 100 milhões de dólares nós compramos 100 máquinas de hemodinâmica, pelo menos, e colocamos em 100 centros. Será que esse investimento em melhora de diagnóstico, ou mesmo comprar trombolítico, 100 milhões de dólares, você compra trombolíticos para toda a estrutura de emergência, e nós tentamos comprovar o quê? Que o copo da água está na metade. Se eu olhar o lado clínico, eu vou dizer para o cirurgião, olha, eu não vou operar o paciente, porque com a minha otimização de tratamento com drogas, eu consigo segurar esse paciente. Do ponto de vista do cirurgião, ele vai dizer, olha, mas eu também não há malefício de operá-lo, porque eu não acrescentei risco. Então, acho que são duas visões, acho que os dois têm sua razão, porém, essa paciente especificamente, apesar de maximamente tratada, ela continua isquêmica. E território isquêmico, no meu modo de entender, é território sob risco. A lesão da descendente anterior, pegando um grande ramo diagonal, como foi bem citado pelo Dr. Paulo, preocupa. E eu sei que se nós colocássemos uma mamária DA ao longo de 20 anos, a chance dessa artéria estar pérvia é quase de 90%. Será que eu consigo segurar essa paciente no tratamento clínico? Se eu poderia oferecer um tratamento cirúrgico, que nós sabemos do desfecho ao longo de 20 anos, não ao longo de 3 anos, como foi demonstrado, é pouco tempo. O estudo de mamária demonstra resultados a longo prazo, como já muito bem conhecido na literatura. Por outro lado, 30% dos pacientes no braço conservador viraram cirúrgico. Esse paciente, será que eu consigo segurá-la no tratamento clínico, já com isquemia presente, por mais quanto tempo? Daqui a pouco ela pode urgenciar
e vai entrar no braço intervencionista. Então, embora eu respeite os colegas, obviamente envolvidos no estudo internacional, eu não estou julgando em absoluto essa questão, mas no meu modo de entender, eu levaria assim essa paciente para a cirurgia, porque sabemos que em 20 anos essa artéria mamária vai estar aberta, eu vou proteger um grande território desse dente anterior, e estamos num momento confortável para intervenção, sem correrias. Essa dente começa a instabilizar e aí a gente começa a fazer a coisa, eu acho que tem evidência suficiente para intervenção. Respeitando o resultado, eu sei que em 3,3 anos é difícil, você não deu diferença, mas os resultados de 20 anos não estão mais valendo, que nós aprendemos com a Cleveland Clinic, que é uma mamária DA, que em 20 anos 90% está pérvia. Então isso são fatos que eu coloco. Eu levaria essa paciente para intervenção cirúrgica, sim. Barroso, muito obrigado. Fernando Rangel. Obrigado, Antônio. Eu concordo com os colegas. Eu acho que essa paciente está nos guidelines de revascularização, né? O último guideline europeu fala claramente, paciente trivascular, DA proximal, ela tem um STS baixo, ela é jovem, função VE boa, não tem outras comorbidades expressivas, ela tem um síntese no máximo intermediário, talvez. Então, essa senhora diabética, ela já coloca, com essas características anatômicas e clínicas, já coloca como de baixo risco cirúrgico, coloca para a cirurgia como um classe 1A. Então, a indicação de revascularização é aceita pelos guidelines, porque ela tem isquemia, como foi falado, no território da DA, plenamente tratado, com uma carga isquêmica expressiva, moderada, né, 10%, e teve até uma pequena dilatação ventricular durante o estresse, quer dizer, tem fatores de risco. É uma classe funcional, 5 metros, que as coisas do dia a dia ela leva bem, mas com isquemia. Ela tem isquemia silenciosa, provavelmente. Sim, eu acho que mandaria para a cirurgia à luz do conhecimento atual. O que eu acho que esses estudos todos mostram, o CURAD mostra, o BARIM 2D mostra, o MES 2 mostrou também, é que o prognóstico para grandes eventos, morte e infarto, não muda com a revascularização. No entanto, nesses pacientes foram excluídos os pacientes com disfunção do VE, não se aplica a isso, foram excluídos lesão de tronco, aqui foi excluído pacientes com doença coronariana aguda nos últimos 2 meses, disfunção renal menor que 30, todos excluíram também. Então tem várias exclusões que a gente tem que adaptar na prática. Insuficiência cardíaca classicional 3, 4. Então isso tudo é muito importante a gente levar em consideração. Mas a mensagem fundamental é que não há assodamento para mandar para cirurgia. Não há assodamento, você pode acompanhar, você pode observar, você pode discutir, você pode pensar. Todos eles falam a mesma coisa, não há assodamento, não há um risco iminente. Então eu acho que isso é uma mensagem interessante que o cardiologista pode pensar, pode refletir, pode compartilhar também com todas as expectativas do indivíduo, dos familiares, dividir isso tudo. No entanto, esse caso demonstrado, por guideline, seria indicação 1A de cirurgia. Eu acho que esse estudo foi muito bem feito, acho que a comunidade cardiológica se preocupava muito, e se preocupa ainda pelas decisões de intervenção baseadas no reflexo óculo-estenótico, não tem documentação nenhuma de isquemia. Acho que eu diria, sem sombra de dúvida, que um percentual elevado, bem expressivo de intervenções percutâneas são feitas com reflexo óculo-estenótico, porque tem anatomia comprometida, mesmo sem comprovação de isquemia. Agora não, agora tem uma outra evidência, uma evidência que, apesar da anatomia conhecida, não tem disfunção, mas tem carga isquêmica positiva, moderada e intensa. E esses pacientes tiveram um critério muito rigoroso, como o Barroso falou, para admissão do estudo, e não demonstraram benefício no desfecho composto de eventos graves, incluindo mortalidade e infarto. Então, quer dizer, é um paradigma novo, nós estamos acostumados a tratar a isquemia, né? Isquemia expressiva. Isso traz uma reflexão. O Fernando mostrou que a curva foi até 3 anos, 3. O que vai acontecer depois? Uma mediana. Né? É, uma mediana, o que vai acontecer depois é uma interrogação. A gente não sabe os detalhes de revascularização completa, não completa, aquela questão do clínico ter informação de isquemia e otimizar tratamento clínico, a gente não sabe também essa informação. Enfim, tem uma série de dúvidas ali. O estudo, eu concordo com o Fernando, os pacientes foram bem tratados, mas não foram otimamente tratados, né? Que 20% eram considerado ótimo, que ele considerou LDL menor que 70, PS menor que 140, não fumar e ter um antiplaquetário. Se tivesse um desses fatores ausentes, já não era ótimo. Eram 20% a admissão e 40% na última consulta. Quer dizer, está longe de ser otimamente tratado. Anda 3 passos para tratar.
Então, essa é uma outra pergunta que não tem resposta ainda. Seria a favor. Não sendo ótimo, não sendo ótimo foi bom? Não sendo ótimo foi bom? Então, quer dizer, ainda tem espaço para otimizar. Duas coisas eu acho que você comentou muito bem, mas eu só diria o seguinte. Hoje, à luz do que a gente viu e tem visto no isquemia, e à luz do que a gente tem de avaliação funcional, de marcador de isquemia, é necessário, nesses doentes, uma isquemia importante que a gente reveja a anatomia coronariana desse doente, não mais, talvez nunca, com CAT direto, mas sim com angiotomografia coronária, juntando ao tratamento, ao screening do teste de esforço, ou seja lá, o método que você usou para estratificar a isquemia do doente. Eu acho que não é jogar tudo para trás e ficar esperando o doente ter dor no peito para eu tomar uma providência. Né? E a tomografia é interessante para afastar a lesão do tronco, que era critério de exclusão, claro. Nós temos um pouquinho mais de 10 minutos para terminar. Fernando, passando. Não, o que você faria com a doente? Não, assim, o que eu aprendi com o estudo? O que o estudo assim, muda para mim? Eu acho que em termos de conduta para essa paciente, é uma paciente jovem que tem pelo menos aí mais uns 20 anos de vida pela frente, eu não deixaria de revascularizar ela com essa anatomia provavelmente cirúrgica. Eu acho que o que a gente tem que se perguntar se eu vou decidir revascularizar alguém que não sente nada, eu não posso piorar a vida dela. Então, eu não posso mandar essa paciente operar num local em que a sua mortalidade cirúrgica não é adequada, não é baixa. Então, esse paciente talvez tenha que ver com o hemodinamicista, se esse hemodinamicista está confortável em mexer. Essa é uma anatomia que eu acho, como clínico, eu acho mais complexa. Alguns hemodinamicistas têm muita tranquilidade de tratar essas lesões, mas bifurcação de com diagonal, dessa forma, eu tenho uma preferência, então, por cirurgia. Mas se a minha equipe cirúrgica também não performa bem, eu acho, então, que essa paciente pode discutir a manutenção do tratamento clínico. A questão da baixa taxa de eventos também é fundamental para você, a partir de agora, então, saber assim, eu não preciso sair correndo, eu posso acreditar na medicação, e essa paciente, que aliás é uma percepção que eu tenho na minha vida diária, eu já estou há 15 anos formado, mas cada vez mais ganha corpo a minha impressão, quem morre de infarto, geralmente é o paciente que não está tratado. Isso. Aquele paciente que está bem tratado, ele dificilmente morre, né? Eu, pelo menos, tenho essa impressão. Essas histórias, quando está vindo de um diretor da Globo que morreu de infarto, geralmente são pessoas que abriram o quadro, não tinham o conhecimento. Então, eu acho que esses estudos mostram que quando você trata esses pacientes têm uma taxa baixa. Pode voltar a ter angina interna por um novo infarto, até acontece isso. Mas, geralmente, não são episódios graves, esse paciente não faz morte súbita. Então, só outra coisa, Rangel, em relação a essa questão do número total, 40% para um clínico é muito baixo. Você tem um paciente, só 40% está plenamente atingindo as metas. Mas em termos de saúde pública, dificilmente você chega no número próximo disso. A gente fez um estudo lá no Instituto, há 2 anos atrás, que começaram a falar porque a cirurgia no Instituto não performa bem. Aí eu, só de curiosidade, fui ver como é que os pacientes estavam evolutivamente. 2 anos depois da cirurgia, que eu estou pegando os pós-operatórios vivos, ou seja, estou pegando o creme de la creme, né? Porque os que morreram já ficaram. Né? Aqueles que não se trataram já ficaram pelo meio do caminho. Já altamente selecionei. Eu só tinha metade com a pressão controlada, eu só tinha 30% com colesterol controlado, eu só tinha 30% fazendo atividade física e os caras ainda ganharam 2 quilos de peso em 2 anos. Ou seja, não só não emagreceram, como engordaram. E isso na população altamente selecionada. Então é óbvio que no estudo, assim, só 40% está plenamente tratado, mas em termos de populacionais, é daí para baixo. Fernando, obrigado. Wilton, você não ficou livre das perguntas, não, viu? Antes da gente abrir para alguém da plateia, que nós temos ainda 8 minutos para a gente discutir, Wilton, como é que você... Eu não vou perguntar se você indicaria cirurgia, não, viu, Wilton? Não vou... ou se você... Mas a pergunta que eu voltaria lá, que o Fernando ele já ia te provocar, né, mas deixou... como é que a gente explica aí essa seleção de pacientes com isquemia pelo menos moderada, né? E um índice que não é pequeno de pacientes. Sabe? Praticamente, eu fiz o cálculo aqui, deu mais ou menos 18% de pacientes que entraram no estudo e que não tinham evidência de doença, apesar de ter uma isquemia. Foi um índice muito acima daquele que eu esperava. Honestamente, eu fiquei surpreso com essa
Tem alguma explicação? Lógico, a gente tem que levar em consideração que só 50% dos pacientes que fizeram média imagem foi por cintilografia, né? A gente também não vai... coitado do Wilton, né? Vai ter que explicar isso. Vocês participaram do estudo, mas de qualquer maneira... Tem alguma explicação para isso? Pergunta muito difícil, realmente. Eu acho que, não sei se nesse estudo fizeram alguma revisão da parte da cintilografia, se a parte da carga isquêmica, eu acho que teve um grupo que eles revisaram que tinha uma carga isquêmica alta, de moderada, grave, e conseguiu isso reduzir essa carga isquêmica. Eu acho que teve um grupo. Tem a parte da microcirculação, que é muito falada. Isso. Eu tenho um número pequeno que eu comparei no meu mestrado, justamente a tomografia com a cintilografia, e com N pequeno eu consegui observar alguns casos que teve isquemia, não tão considerada grande isquemia, a carga isquêmica grande, e teve alguns com variação anatômica. Um ADA com alguma variação, teve 2 casos de ponte miocárdico, teve caso de microcirculação. Então tem alguns casos que pode ter alguma variação anatômica que gerar uma parte de isquemia e gerar realmente essa dúvida. Mas eu acho que eu levaria em consideração, não sei se hoje em dia a parte de isquemia, rever, eu acho que no estudo, né, teve alguns casos com moderada a grave, e que na hora que foram rever a cintilografia, não, essa aqui está com a carga isquêmica mais leve. Hoje em dia, acho que cada vez mais, com o tempo, acho que isso tende a reduzir por causa de questão de software, né, questão de mapa polar, e isso consegue reduzir hoje. Com o tempo, acho que essa tendência disso é melhorar, ainda, inclusive com os aparelhos, ainda igual a gente tem aqui com a CT de correção de atenuação, a gente consegue melhorar essa parte de falso positivo dessa casa de isquemia alta e a... Obrigado, Wilton. Antes de passar para o André, nós temos hemodinamicistas presentes. Não vi cirurgiões cardíacos, não, mas eu estou vendo aqui o Luiz, estou vendo lá o Nelson, o Guilherme já participou aqui, o Laval. Vocês têm alguma consideração a respeito desse estudo? O Luiz já levantou a mão ali. É o seguinte, muito cuidado com o último artigo. Toda vez que a gente está diante do último artigo, presta atenção e deixa ele amadurecer. Os guidelines ainda não mudaram, as impressões que a gente tinha não mudaram, a gente não tem isso impresso. Eu acho que a informação ela é obviamente muito relevante, mas antes de começar a mudar suas condutas, pensem sempre nisso, cuidado com o último artigo. Nelson, peraí, André. Nelson, você levantou o braço. Eu levantei o braço. O Luiz foi perfeito, 1 minuto. Quando define o grupo que foi para o cateterismo, que não foi vista doença grave, se o doente tem angina e tem isquemia comprovada, dentro de um laboratório de hemodinâmica atualmente, existe a indicação de você avaliar funcionalmente, porque a hemodinâmica ela subestima algumas lesões. Então isso pode ter tido algum impacto, inclusive no grupo que foi randomizado para a intervenção e que não foi efetivamente tratado, só isso. E uma outra coisa que eu queria perguntar, até para os debatedores, qual é a visão que eles ainda têm sobre isquemia silenciosa e morte súbita? Bom, aí eu acho que a gente vai ter que fazer uma outra sessão. Não, vamos poupá-los de responder, André. Nós temos 3 minutos, André. Eu não queria analisar o caso em si, até porque eu acho que eu ainda encaminharia essa paciente para a intervenção, mas eu quero analisar o estudo. A gente está aqui discutindo há 1h30 um estudo que, como qualquer publicação científica, tem que obedecer 3 estágios: validade, impacto e aplicabilidade. Esse estudo teve, depois de 6 anos, no último ano, alteram o desfecho desse estudo. Esse estudo estava desenhado para morte e para infarto, que são endpoints duros, e 1 ano antes do término do estudo, incluem internação por angina e internação por insuficiência cardíaca, que não tem nada mais soft do que isso. Definir uma internação por angina por insuficiência cardíaca é uma definição do médico. Então nada é mais frouxo do que isso. O grande argumento para poder ter saído do desfecho inicial para esses novos desfechos é porque o desfecho no grupo controle era pequenininho.
o jeito de arrumar isso não é ampliar o desfecho, é aumentar o período de observação. É assim que a gente faz. Quando você faz isso, você perde completo. Mas eu sei, mas assim, o que a gente tem que tomar cuidado é que a gente está analisando um estudo que ele não tem confiabilidade por ter sido alterado o seu desfecho. O seu desfecho foi alterado no meio. E na realidade hoje o que a gente... Não, peraí, só uma coisinha. Eles alteraram o desfecho no meio do estudo e a partir daí... Por que eles alteraram? Porque você não tinha no grupo controle eventos suficientes. Os eventos eram mais baixos do que o que eles preveram. Não, mas não é isso. Eu estou falando o seguinte, a taxa que você teve de eventos no grupo controle foi tão baixa, isso tão foi baixa. Mudado, a informação que eu tenho, isso foi mudado depois do resultado dos primeiros 700 doentes com follow-up total. Mas a alteração foi em janeiro de 2018. Por quê? Por quê? Porque não tinha quantidade de evento para favorecer a intervenção. Então começaram o vírgula. Eu acho o seguinte, um grande evento, para mim, chama-se morte. Esse é um evento que não tem condição de ninguém discutir. O sujeito morreu. Se morreu, acabou. Então, morte é um evento, para mim, isolado. Infarto, né, Paulo? Porque a gente tem um marcador objetivo. Agora, quando você coloca angina, quer internar um cara que tem dor no peito... 50% dos infartos que ocorrem naturalmente, depois de estar dentro desse estudo, são por lesões que não tinham nenhum tipo de tratamento e possibilidade de tratar na época. 50% dos infartos. Então, o problema é que a doença coronariana é uma doença metabólica. Se não atuar metabolicamente, corrigindo as disfunções da placa, esse doente vai aí sim ter desfecho. Então por isso é que depois das estatinas, tinha aspirina, mas depois das estatinas que começou a mudar. Por que o doente diabético com a mesma árvore coronariana é mais grave do que o não diabético? Porque ele é diabético. Ô Paulo, assim, mas assim, a única coisa que eu quero relevar é o seguinte: o estudo, da forma como ele foi desenvolvido... Às 13h30. Da forma como ele foi desenvolvido, ele tem... Não, olha só, eu não estou falando que nenhuma informação científica ela é invalidada. O problema é como é que a gente compra a informação. Não, mas a gente tem o problema é como é que a gente... Ponderação. Mas essa é que é a questão. Ponderação. Então a gente tem um estudo negativo que está fazendo isso com a plateia. Eu acho que nunca a gente teve um estudo negativo em medicina, em cardiologia, que mexesse tanto com a comunidade cardiológica. Claro, porque foi um resultado inesperado. Exatamente. Eu não sei se foi tão inesperado com que a gente já tinha. Alguns foi. Deixa eu dar. Meus amigos, olha, vocês veem o seguinte, olha só, nós temos, infelizmente a gente tem o tempo aqui limitado. Tem um tempo limitado. Eu vou pedir, antes de encerrar, eu vou pedir para o Baruzzi. Baruzzi, você desculpe, vocês ficaram o tempo todo ouvindo. Mas eu não sei se você tem uma consideração final a fazer, Baruzzi, por favor. A opinião do nosso colega André Beauchamp foi muito apropriada, no meu modo de entender, respeitando ideias contrárias. Tempo curto, colocaram a parada cardíaca também como desfecho principal. Que parada cardíaca é essa? Então, o estudo ficou confuso, perdeu credibilidade. Eu acho que precisamos de mais tempo para analisar no futuro a verdade desse estudo. Eu tenho dificuldade, nesse momento, de acreditar que os resultados são iguais. Eu acho que não são iguais. Eu acho que a intervenção é melhor. Mas, ok, vamos esperar o tempo passar. Muito obrigado, Baruzzi. Antes de encerrar, só queria dizer para vocês o seguinte: esse estudo, eles ainda vão acompanhar, pelo menos isso é a expectativa, esses pacientes durante 20 anos. Então nós temos só 3 anos. Nós temos só 3 anos, pouco mais. Mas então nós temos só 3 anos de segmento mediano, né? Nem um segmento médio, então a gente tem que levar isso em consideração. Eu queria pedir uma salva de palmas aqui para os nossos debatedores, pessoal de São Paulo. Muito obrigado a vocês, até a semana que vem. Obrigado. Eu que agradeço vocês.